Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Lívia Eu sou o Wellington. e hoje o nosso episódio é sobre os GIFs, os Jogos do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, especialmente sobre a participação da delegação do campus Naviraí nesses jogos tão importantes. Eu tenho uma pergunta para fazer para os dois professores. Pode isso no IF? Pode isso no IF. Então, estamos aqui com os nossos professores de Educação Física do campus, a professora Amanda e o professor Emiliano. Então, eles podem começar se apresentando um pouquinho, a trajetória até chegar aqui no campus Naviraí. Tá certo. Então, vou começar. Pessoal, meu nome é Amanda, sou de Araraquara, natural. E aí, desde criança, eu quis fazer educação física. Primeiro, eu queria fazer direito, porque eu tive dois tios que são advogados. E aí, eu dizia que eu queria fazer direito. Mas, a minha adolescência toda, eu frequentei academia, clube, fiz natação, capoeira, ginástica. Então, tive uma adolescência muito rica, né? De experiências motoras. E o fundamental também, eu tive um fundamental muito rico, assim, com um professor muito bom, seu Carlos. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu tinha as aulas no contraturno, e aí minhas aulas eram muito ruins, eram separadas, meninos e meninas, e assim, não tinha nada, assim, não tinha. Era tipo assim, menino joga futsal, menina joga vôlei. Rola bola, assim, não tinha pula nada. corda. E a vida inteira foi assim também no ensino fundamental. E isso me incomodou, porque eu falei, ué, a gente tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Aí eu decidi fazer educação física. E nisso, quando eu decidi, né, prestar o concurso, o vestibular para educação física, eu comecei a pesquisar as universidades perto da minha cidade. E aí tinha a Unesp de Rio Claro, que era uma universidade de renome, assim, muito importante para a área. E aí eu tive a oportunidade de ter a palestra de uma professora, que chama Soraya Cristina Tarido, minha orientadora por 10 anos. Então, Soraya, um beijo. Tem 6 anos. 10 anos de orientação. E aí ela falou, né, sobre educação física e tal, e ela me emocionou muito, assim, eu chorei na palestra dela. Uma característica minha, a pessoa eu sempre choro. Da professora da Melina porque ela tá chorando. E aí eu me emocionei, né, eu falei, nossa, eu quero ser como essa mulher, né, eu quero... Porque ela falou com tanto amor, tanta dedicação. E aí eu falei, nossa, agora eu tô mais que certa, eu quero entrar na educação física. Aí eu prestei vestibular, passei, e aí fui para a Unesp de Rio Claro, então sou formada lá. E fiz mestrado lá, mestrado acadêmico, mestrado profissional. Fiz especialização também na UFSCar, na USP. E aí ingressei a minha carreira profissional no município de Rio Claro. Trabalhei lá por 5 anos. Depois eu fui para Ribeirão, que era um outro município que tinha umas condições de trabalho bacanas, assim, né? E aí eu fui para lá. E nisso eu já tinha, era mais ou menos 2015. Eu já tinha começado a prestar concurso, porque eu conheci, né, o Instituto Federal, sabia que era uma instituição que era bem no início ali, que era uma instituição diferenciada, que tinha um incentivo ali para os profissionais, né, tinha uma outra perspectiva de educação. E aí eu comecei, né, nesse processo de prestar concursos. E aí em 2018 eu prestei concurso no Mato Grosso. E aí fui chamada só em 2021. Então eu ingresso na rede federal em 2021. Fiquei no Mato Grosso por 4 anos. E aí, o ano passado, eu consegui uma redistribuição e vim pra cá. Porque é mais perto da minha família, né? Araraquara e tal. Então, vim pra cá por conta disso. E estou aqui na Naviraí e estou muito feliz de estar aqui. Agora, professor, pode Olá, falar. eu sou o professor Emiliano Leandro. Bom, a minha história com a educação física, eu falo que ela já está desde a minha adolescência, quando eu comecei a correr, fazer corrida de rua por causa de um primo meu que já corria na rua e tinha boas classificações, e aí ele me incentivou. Eu não segui um caminho clássico, né, como tem no imaginário da sociedade. Eu saí da escola e não fui para a faculdade. Eu saí da escola e fui trabalhar, né? Minha vivência sempre foi de muito trabalho. Então, quando eu fui escolher realmente o que eu iria seguir, né, não tinha como escolher outra coisa que não fosse educação física. Aí eu cursei primeiro a licenciatura, gostei muito da educação, mas eu ainda não achava que era isso que eu queria. E aí eu fui cursar o bacharel em educação física,
e nesse percurso passei por várias cidades, passei por Campo Grande, passei por São Paulo, e aí passei por acho que no meu currículo tem umas 4 universidades que eu já cursei, e aí acabei gostando demais de trabalhar com bacharelado, né? Com treinamento, com academia. Então, assim, eu fiz uma transição de carreira aos meus 30 anos. Para eu chegar na educação, eu fiquei estudando e processando a educação física por muito tempo. Eu já fiz de um tudo, sempre trabalhei e estudei. Desde Herbalife para emagrecimento até dança aeróbica. Então, até sommelier de vinho, já fiz muita coisa, assim. Sempre na área de venda, sempre na área de trabalho, mas sempre trabalhei e estudei. Comecei há alguns anos atrás a trabalhar e viver da educação física com a parte de treinamentos. E aí que eu comecei a me descobrir mesmo, sempre gostei do movimento, comecei a me aprofundar mais sobre treinamento de ginástica, academia. E um belo dia, uma amiga chega, por que você não faz o processo seletivo do IF? Mas quem é IF? O que é IF? Quem que é? Não, assim, é porque a gente sabe, né? Eu tô brincando, mas é porque eu sou de Ponta Porã, onde aconteceu os jogos. E lá, o campus, ele é longe, né? Não é como aqui em Naviraí, que é dentro da cidade. Lá é longe. Então, a visão que a gente tem do Instituto pode ser um pouquinho diferente da que o pessoal daqui da área urbana tem. Então, claro, o IF ele é valorizado no estado inteiro. Lá a gente valoriza demais, porque o esforço para você estar dentro do IF é muito grande. Você tem, né? O Wellington foi, né? A professora viu, a gente tem que meia hora de ônibus para ir, para voltar. Lá é uma redondeza que não tem. Dorme nada. Não tem onde você Bicho, comer dá e raiva tal. disso. Então a gente valoriza muito o sacrifício. Então, e a gente sabe que é uma instituição de qualidade. Então, quando você fala, nossa, como que eu vou entrar no IF, né? Eu ainda que trabalhava com a outra face da educação física. Fiz o processo seletivo, passei e estou muito feliz em ter feito essa transição dentro da educação física e estar aqui com vocês hoje. E mais feliz ainda de ter acontecido os jogos na minha cidade. Acho que foi uma experiência, assim, eu não transpareço, eu sempre fico em modo paisagem, assim, não transpareço grandes emoções. Mas eu fiquei muito emocionado por ter tido um processo longe da minha cidade, né? Todo esse processo formativo de anos, não fiz em Ponta Porã, e estar em Ponta Porã e retornar para Ponta Porã e estar lá nos jogos foi uma coisa bem, bem tocante, assim. E aí, Lívia, queria complementar que, assim, como o professor falou, né, o IF é uma instituição que ela é reconhecida nacionalmente. Então, vocês foram meus alunos e o ano passado, não sei se vocês lembram, que eu fiz uma apresentação sobre a minha vida, a minha trajetória. E aí era um sonho, né? Sempre foi um sonho ser professora do IF por conta disso. Então, estar aqui também, né, como o professor falou, é uma realização, porque é uma educação que eu acredito, né? Eu encontrei a instituição que promove a educação que eu acredito. Sim, eu vejo isso muito nos professores que conseguem entrar no IF para trabalhar aqui. A maioria tinha uma admiração grande pela instituição há muito tempo, né? Antes de fazer o concurso. Por exemplo, vocês fazendo isso aqui, né? Tendo esse estúdio, essa estrutura, vocês estão à frente, tendo essa oportunidade, assim, não tem, né? Infelizmente não tem em outras instituições, em outras redes. Então, é muito legal estar aqui. Para mim era uma realidade assim, distante. Eu nunca imaginava que eu poderia estar hoje no IF. Então, essa questão da valorização de estar aqui, para mim, é real e muito grande, né? Tipo assim, pela qualidade que a gente tem. Então, a oportunidade que a gente tem de estar no Instituto, a gente valoriza demais. Sim, e os alunos também, depois que entrou aqui, eu acho que percebem só o quanto deveriam valorizar, né? Porque a gente não percebe antes essa questão, assim, dos professores estarem felizes de passar. A gente acha, às vezes, que é fútil, né? Que como assim, está? Porque você entrou aqui, está feliz? Mas depois que a gente vê o tanto de oportunidade que tem aqui, é muito diferente. Mas você sabe que vocês vão reconhecer isso quando vocês estiverem lá para os seus 29, 30 anos. Deus é mais. Ou quando vocês tiverem filhos e tal.
No seu caso e da Clara, não, porque a Leslie estava contando, né, que vocês apresentaram um trabalho aqui quando vocês tinham 6 anos de idade, já conheciam e tal. Então, são filhos de professores, então acabam tendo um outro olhar para a educação. Mas o pessoal, de modo geral, quando está aqui, não consegue entender a dimensão, sabe? Não vê tudo que a instituição oferece. Aí só reclama, ai, não aguento mais esse Onde é a F, parte ruim. tá me matando, que não sei o que tem. Aí depois que se forma, professora, que saudade, quero voltar. Eu Quero voltaria só por uma razão. Qual será? Então, vamos começar a falar sobre o GIFs, que é o foco do nosso episódio. Querem comentar um pouco sobre a organização que foi, o início ali do processo? O início foi, né, nossa chegada extravagante lá no campo de Ponta O início- Porã, né? O início mesmo, né? O início mesmo. Então, assim, quando eu já participava, né, dos Institutos Federais do Mato Grosso, participei por 4 anos e lá eu estava à frente da equipe de futsal Masculino também, né? masculino. Tinha feminino lá ou não dava time A também? gente conseguiu ter Conseguiu? uma equipe no primeiro ano Uhum. e aí depois a gente substituiu por hand, porque tinha mais meninas jogando hand e Uhum. tal, e aí o hand fortaleceu e o futsal feminino acabou que é que a gente teve que fazer uma opção, né? Não tinha como atender as duas modalidades, porque era um campus rural e também era distante da cidade e tal, então não tinha como. Uhum. Então, assim, quando eu cheguei, né, eu e a Emiliana, a gente tinha conversado e era um pedido, né, da gestão que a gente iniciasse um projeto de esportivo aqui, né, que a gente desse uma atenção para isso. E aí eu, né, cheguei até a conversar com o Baida falando que, assim, que com certeza, para a gente participar do evento, nós teríamos que ter uma equipe treinada, né? Uma equipe organizada, não daria para ser, assim, um catadão e vai, né? Que não era o objetivo. Então, a gente submeteu o projeto de ensino, eu tive um projeto aprovado com bolsa, então tenho 2 monitores de futsal. Um aí, né? Nem tanto. E aí a gente começou, então, desde o ano passado, em novembro, assim que eu cheguei, a gente já tinha aí organizado os treinamentos de futsal, não oficialmente, né, com o projeto. E aí, a partir desse ano, quando a gente teve o edital aprovado, o projeto aprovado, iniciamos, né, desde fevereiro aí o projeto, estamos aí treinando segundo e quarto, fazer o merchan, né? Inclusive, os projetos foram algo que foi É bem 5h30 até cobrado quando a pelos professora Foi. quer parar. Quando eu cheguei aqui, e aí os alunos já me abordavam na primeira semana, quando que vai ter projeto? Que dia que vai iniciar os projetos? Você vai fazer projeto do quê? Em 2023 teve e foi interrompido pela obra, né? E aí não voltou mais, ficou sem a quadra quase um ano. E aí quando vocês chegaram, acho que voltou a usar a quadra. Quase Sim. um pouquinho antes. Vocês tiveram esse histórico ainda. Eu comecei... 2023 teve. Teve. Começou a obra em 2023. Mas os meninos foram. Olha, os Ficaram em relatos segundo professores lugar. é que ficou até algum tempo o Naviraí sem ir para os jogos, né? Houve Ficou acho que um ano, acho que foi em Isso. 2021. Depois da pandemia eles não tinham recurso, uma coisa assim. o que estava em andamento aqui, quando eu cheguei, um pouquinho que estava encaminhado era o voleibol, já. Uhum. Sim. O voleibol ele já fazia uma integração, tanto o masculino quanto o feminino, não tinha uma estrutura de treino, eles não tinham horário de quadra, não tinha definição de nada. E aí eu comecei a frequentar os treinos dos meninos, acompanhar eles. Conheceu o Yuri, a máquina, né? Nossa, o Yuri é demais. Inclusive ele vai com nós lá pro regional, porque Ele chamaram vai ele, pro né? Bicho, regional. não tem como. E com certeza ele vai garantir o nacional aí. E aí a gente começou a coordenar isso. E aí submeti também um projeto de ensino, que nós chamamos de formação e integração pelo voleibol. Por que integração? Porque a gente aprende pelos pares também. Porque nesse projeto a gente tem todos os níveis, né? Tem desde o Yuri, que já está sendo olhado para ir para o profissional, né? Ele vai agora para o adulto e possivelmente ele tem uma grande chance de se profissionalizar no voleibol. Por isso que ele é uma máquina dentro de quadra. Diferente, vai ter como. O cara é muito diferenciado.
Mas nós temos também muitos alunos iniciantes, Sim. então a gente fez essa integração. Pilote. E o pilote jogou muito bem. É, E jogou ele bem. não teve Nós contato. zoou ele, tadinho. Não, mas não é. Não tinha contato com quadra. Te amo, Pilote. Vou mandar um abraço para todos os meninos. Se a gente, eles vão ficar bravos se a gente começar a falar nome e não falar o nome de todos. É verdade. Mas o projeto deu muito certo. A gente teve aí uns 40 a 50 alunos dentro do projeto. Então, imagina como é que foi para selecionar um time para ir para os jogos. Nem um time completo. Para selecionar 8 de um projeto com tanta gente assim. E deu muito certo, porque pelas classificações, né? Voleibol com a máquina do Yuri, segundo lugar no praia, terceiro lugar a gente conseguiu no quadra, e o professor aqui com primeiro lugar no futsal. E a gente, assim, com basquete, terceiro lugar também. Basquete, terceiro lugar. O basquete arrebentou. E fora as outras representações, né? Representação do vôlei feminino, a nossa representação lá no atletismo. Tênis de mesa. No tênis de mesa. Por pouco não pegaram terceiro lugar, mas arrebentaram também. No futsal, eu acabei de ter uma experiência, né? E aí eu falei pros meninos, eu quero vencer. Eu estava determinada, assim mesmo, fazer uma equipe forte. E aí, por ter uma gama de gente que joga bola, né? Assim, futebol é uma tradição aqui, é cultural, né, do nosso país. E o futsal também, porque joga-se bastante futsal, né? Por conta do... a gente fala futebol, mas é futsal que o pessoal joga. E aí eu acabei... o meu projeto, ele... para além dos treinos, mas ele é mais focado mesmo para o treinamento. Então, o Wellington até comentou que no dia da seletiva tinha 40 pessoas lá. Tinha gente, hein? E aí a gente teve que fazer realmente uma peneira, porque a gente tinha pouco material, pouco tempo, né? Eu realmente estava focada em ter uma equipe com uma base sólida, né? E assim, os meninos daqui de Naviraí, a cidade tem um movimento pro futsal, a cidade tem muitos campeonatos. Muitos craques. A população participa junto, né? Então, é muito legal como que a gestão aqui, né? A Gerel, organiza todas essas ações. Então, assim, tinham muitas pessoas habilidosas também. E aí eu tive que fazer as pazes comigo, né? Por muito tempo eu fiquei nessa de... não, vai ser integração, vai ser participação, vai ser aqui, mas eu decidi que ali que não, Agora né? eu quero ganhar. Mas não é só o ganhar pelo ganhar. Quase né? não chamaram nosso time de panela, né? Não é o ganhar pelo ganhar, não é isso. Mas é no sentido mesmo de ter uma competitividade de realmente de ir para cima, né? De ter um nível elevado, assim. E aí eu precisei fazer essas pazes, né? Porque eu tinha esse receio, porque infelizmente, pessoal, o esporte não é para todos, né? Não é todo mundo, e por mais que a gente tenha um evento escolar, que não deveria ser, né? Não deveria ser essa lógica da reprodução do alto rendimento, acaba reproduzindo. Não consegue fugir, né? Isso é algo que a nossa área como um todo tem que repensar, né? A gente tem que discutir isso institucionalmente. Mas isso está longe, isso não é agora que vai acontecer, né? Então, assim, na verdade, quando eu falo que eu quero uma equipe competitiva, não é nem o nome, né, nem competitiva, eu acho que é comprometida. Então, uma equipe que tenha responsabilidade com o treino, com o horário, né? O Wellington o tempo todo ficava, professora, eu tenho que trabalhar, que não sei o quê, eu tenho que tirar carta, né? E eu falando para ele, olha, você precisa escolher, né? Você precisa escolher, não dá para levar alguém que não tá aqui, né? Eu preciso de pessoas que tenham compromisso, que estejam aqui, que estejam treinando, que levem treino faltando um mês. A sério, né? O evento e o nosso trabalho. Porque a gente, né, todos os dias, toda semana, 2 vezes na semana, 3 horas aí, quando a gente não marca amistoso fora, e aí a gente participa de eventos fora. Então, assim, é uma carga horária alta, né? Então, aí o futsal eu segui por essa linha, assim, né? Eu quero realmente
deixar uma questão realmente mais voltada para o treinamento. E algo que a Amanda esconde, que às vezes ela não está falando, mas é um trabalho muito bonito, que a gente não pode deixar de falar que ela está realizando, que é esse movimento do futsal feminino. Ah, sim. Ela não levou, né? Na delegação não entrou o futsal feminino, mas ela desenvolve com as meninas o futsal aqui. Mas não é só por desenvolver o esporte como naipe, né? Como naipe de gênero ali. Ter o futsal feminino é um movimento social, é uma transformação social. Então é todo um legado, vai para além da carga que a gente precisa estar ali. A gente vai deixar, né, vai deixar um legado grande, formando uma equipe consolidada, né? De futsal aqui. E na verdade, assim, as meninas jogam, mas a gente sabe que culturalmente, historicamente, a mulher foi privada do esporte, né? O esporte é um domínio masculino, sempre foi. Então, recentemente, né, faz só 40 anos que as mulheres foram permitidas a praticarem futebol, rugby. Antes era proibido por lei, né? Não era assim, minha mãe não quer, meu pai não quer. Por lei. Por lei, você não podia jogar. Então, é surreal a gente pensar que isso é muito recente, né? Eu tenho 38 anos. Então, se eu tivesse nascido um pouquinho antes, eu não poderia, né, talvez praticar determinados esportes. Então, só que assim, a gente precisa fortalecer. Precisa fortalecer. Meninas, venham Por favor, jogar, venham venham, jogar. porque as que estão Marcar um amistoso com o time masculino, É. as que estão jogando, elas são a resistência, né, no sentido de estar ali treinando e tal, e o quanto que é difícil, é mais desafiador. Mas falar também que a gente tem a equipe de basquete, os meninos também foram ali raçudos, e a gente precisa assumir que a gente não deu muito apoio para eles no sentido de infraestrutura, Infraestrutura né? que agora, né, por ganhar, trouxeram o terceiro lugar, ganharam tabela e vão treinar em casa agora, né? Vão treinar aqui no IEC. Na verdade, assim, não é porque ganharam, né? Já existia, a gente, né, agora funcionou para a gente conseguir aplicar. É que nós estávamos sem a tabela aqui. E aí, agora que, por conta da reforma, né, e tal, e a tabela não era segura, então a gente estava sem o basquete aqui e eles treinavam fora. Então, é mérito todo deles, né, esse terceiro lugar, porque o compromisso era deles, de irem, eles que foram buscar outro espaço, se organizaram, né, e fizeram todo o trabalho para poderem participar. Então, eles foram e a equipe do excelentes. basquete, eles têm uma peculiaridade, assim, que eles são muito dependentes. Eles estão muito para frente. Vamos fazer rifa? Já estão com tudo pronto. Vamos fazer os uniformes? Tá aqui o layout. Eles são muito independentes, eles são muito rápidos, assim, nessa organização. São diferentes. É a paixão pelo esporte, né? A paixão por quem Mesmo faz. com todas as dificuldades, né? Aham. As questões Exato. aqui da escola. E tinha treinador ou eles foram também sozinhos nessa parte? Eles tinham. Eles têm o Levisco foi acompanhando, né, o basquete, e eles têm um treinador lá do Poli que ajuda. É o Pedro, né? É o Pedro. Pedro é bom treinador ele, do basquete. E aí, porque eles treinam junto lá, né? E aí a gente uniu as duas coisas para eles terem um espaço. E aí agora com a quadra, com a tabela, a gente espera que tenha um horário para eles treinarem aqui também e que venham mais pessoas participarem. Tinha bastante gente até, né? Quando teve, na época que teve treino de basquete aqui, eu acho que tinha bastante. Né? Agora agendamento de quadra, que, né, agora os horários estão todos lotados. Todo mundo lutando por um espacinho, um horário ali para poder treinar. Mas deu certo. Fala do tênis de mesa. Tênis de mesa. Cara, tênis de mesa foi uma coisa que me brilhou os olhos quando eu cheguei aqui, porque a gente utiliza o tênis de mesa como recreação ali no pátio, né? No lazer, né? Tem uma mesa de tênis ali, como lazer, todo mundo pode chegar ali e jogar. Falei, nossa, e os meninos que treinam, que realmente treinam, eles estavam se sentindo desamparados. E, nossa, a gente não tem um local, porque o tênis de mesa, eles precisa de silêncio, por caso de concentração, né? Fechado. É um local fechado. Já não sirvo pra esse Precisa esporte. Nós já não serve Não pra vai servir rolar. esse esporte. de material. E aí, não, a gente já tem o projeto, professor, vamos dar andamento? E aí,
fomos, né? Fizemos um projeto, fizemos o espaço para treino, e como a professora falou, o mérito é todo dos alunos. A gente entra como coordenando os projetos, mas o mérito é dos alunos, da dedicação. Só o mérito foi da professora, tá? Acho que foi. É um todo, né? É holístico, mas grande parte do aluno, é a dedicação do aluno, Comprometimento. é o comprometimento. Então, não tem como a gente não falar alguns nomes, mas Gabriel se dedicou demais, desde o ano passado ele treina, formou uma equipe, a gente fez uma mini seleção ali para ver quem que poderia ir, porque no tênis a gente precisava de no mínimo duas pessoas, porque na disputa a parte individual, que tem a pontuação, e as duplas. Se o rapaz ele vai sozinho, se o atleta ele vai sozinho, ele perde pontuação na dupla, porque no final é uma somatória de individual e dupla. Então a gente precisava de no mínimo 2. E é interessante, porque a gente tem como recreação ali, muita gente vai jogar, mas para o projeto, sim, para se dedicar a esse esporte, a gente teve uma certa dificuldade. Mas teve uma boa representação. E nesse GIFs, o interessante, que foi lá na fronteira, eles fizeram as competições do lado do Paraguai. E aí, a tênis de mesa foi todo na Associação Nipo-Japonesa do lado do Paraguai, né? Que teve essa integração. Lembra, professor, que nós descia do ginásio, aí tipo, olhava nós andávamos de Busan, aí indo pro ginásio lá. Aí nós olhava assim pra fora da janela, do outro lado da rua tinha gente sem capacete, aí do outro lado gente com capacete, porque tiver fronteira, um lado é Paraguai, o outro é Brasil, aí já fica tudo confuso. E toda hora um camburão lá de E o horário, né? Toda hora eles falavam, professora, que horas? Mas o horário daqui é do Paraguai. Eles estão aqui, é daqui. Aí ficava mudando o horário do celular. Porque no celular muda o horário. Nós ficaram perdidos. Essa parte da fronteira é algo que é uma coisa muito característica da cidade de Ponta Porã. Inclusive, eles usaram bastante como o tema aqui do GIFs, né? A gente vê pelo troféu ali. Sim. Representa muito. Esse aqui é uma estátua que tem logo na entrada da cidade, assim, que é uma cidade gêmea, né? Elas nasceram juntas, elas têm a mesma idade, cresceram juntas ali como fronteira. É muito interessante porque eu, natural de Ponta Porã, foi a primeira vez que eu fui para minha cidade e não fui em casa. Eu fui como visitante da minha própria cidade. E foi uma experiência muito diferente. Nossa agenda foi muito apertada. Então, teve aluno, sim, que se foi para fazer turismo, acabou vindo desapontado. Mas não teve também esse espaço para vir desapontado, porque o universo que se criou dentro dos GIFs na fronteira, como eu vi aquela proporção, assim, a forma como eu experimentei Ponta Porã, eu acredito que foi muito mais enriquecedor do que ter ido lá para fazer um turismo. Porque a gente viu tanta coisa de cultura que a gente foi bombardeado, né? É muito intenso. O GIFs ele é muito intenso. É 24 horas você bombardeado por todas as suas emoções. Respeitar o limite do outro, todas as culturas, pessoas de vários lugares, o nervosismo para ir para o jogo, o nervosismo de às vezes ter perdido o jogo, ou a grande felicidade de ter ganhado uma partida. Então você é bombardeado assim por quase uma semana por muitas emoções. Então é muito intenso, é muito intenso. Só pra deixar claro, tá? Nossa delegação, todo mundo amava. Todo mundo queria andar com o Naviraí, velho. Os caras do Naviraí também ia. E aí, tinha gente de Ponta Porã, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas, tudo dentro do nosso ônibus. Nem ia ir pro mesmo lugar, tava lá. Tava junto. É muito massa. Porque assim, a gente fez um trabalho também, né, Lívia, então teve esse pré, então que são os projetos, os treinos e tal. E aí depois que a gente fez a seletiva, que foi muito difícil, porque a gente tem uma comissão, né, dos professores de educação física que ajudam a organização, e aí foi decidido que só seriam 30 alunos. Então, imagina, a gente tem vôlei, masculino e feminino, futsal, masculino e feminino, basquete, tênis de mesa.
Aí as meninas do futsal ainda não estavam preparadas, né? Elas não tinham ainda um nível ali, porque a gente iniciou o projeto agora e tal. Então, eu já tinha decidido que eu não iria levar elas. E a gente teve que distribuir essas vagas. Então, a gente não foi com nenhuma equipe completa, né? Porque o certo do futsal é escrever 10, no mínimo. Escreveu 8. O vôlei, 14, 12. Escrevemos 8. Mas foi todas as delegações assim ou aqui tava, tipo, em desvantagem? Não, assim? todas assim, tinham que fazer escolhas. Então, aí o que que a gente faz muito, né? Escreve pessoas de outras modalidades junto para equilibrar. Então, eu tinha 10 inscritos no futsal, mas um era do tênis de mesa e o outro era do vôlei. Pepe. E aí depende da aptidão, né, do aluno. Então, O Taylor, que foi no atletismo, ele joga o basquete. basquete. Mas ele também, a gente não conseguiu treinar, né? Não deu. Ele foi também porque ele falou, vamos tentar. É um experimental. Um experimental que deu certo. Ele conseguiu, né, uma boa execução ali. Né? Mas assim, não adianta, a gente tem que ter um treinamento, né? Isso é muito ruim pro atleta, né? Isso que as meninas até meio que falavam. Nossa, professor, porque fui, né, meio criterioso. Professor, se eu for no vôlei, eu não posso ir no futsal? Falei, olha, não é o meu interesse que você faça isso. Eu quero que você tenha uma dedicação em uma modalidade só. Ah, mas no regulamento eu posso participar de várias. Bom, pode, mas e o seu desempenho? Como que vai ser? São Você diferentes, você vai esportes. participando de mais modalidades. Mas é uma brecha que tem e que a gente acaba aproveitando, né? Colocando o atleta e jogar em mais de uma modalidade. Mas a ideia é que o atleta foque em uma modalidade só para que ele tenha um ótimo desempenho ali para chegar nesses resultados, né? E o ideal, na verdade, seria que nós tivéssemos mais opção, né? Pudéssemos levar mais alunos. Esse é o melhor cenário. Para aí sim completar as equipes, as vagas e tal. Mas não é a nossa realidade, né? Mas institucionalmente, não na Viraí. Isso com, né, todos os campi. O nosso produtor do backstage ali colocou um vídeo aqui de algumas cenas Vai, Luar. dos jogos. Tem de pessoal de várias delegações junto. Esse vídeo ficou bem bonito. Esse vídeo ficou lindo demais. Ficou mesmo. O que tá falando não tá com áudio, mas se quiser ler a legenda aí, tá falando uma mensagem bem bonita também sobre o esporte, né? Educação. É Nova Andradina isso aí, né? Ó que da hora. Era Nova Andradina. E querem comentar alguma coisa sobre as partidas em si? Professora, fala aí do nosso trajeto, como foi emocionante. Nossa, Certo. essa roda até a final. Eu vou comentar um pouquinho. Olá! Que coisa linda, né? Essa imagem é o ícone, né, do jogo. Marcado. Acho que ficou marcado demais, né? Tem uma Esse foto aí, linda. bicho, comeu a bola, bicho. Jogou demais. O que eu gostei muito dos jogos de Ponta Porã, que para mim foi uma experiência nova, né? Eu não conhecia a fronteira. Então, quando o Emiliano, né, comentou, olha, mas eu falava, mas como que é, né? Mas assim, não tem nada pra gente entrar, não tem uma alfândega, não tem nada. Ele, não, é uma rua, né? Você atravessa e tal. Então, eu estava bastante ansiosa para conhecer essa realidade. Eu também. E foi como o Wellington falou, assim, é muito diferente. A gente consegue ver ali, né, que os hábitos são diferentes. E aí o pessoal de Ponta Porã da organização, eles foram muito atenciosos, assim, com a gente, porque fizeram um coquetel, né, na chegada de comidas típicas. Então a gente provou várias comidas paraguaias. Tá uma delícia que salgadinho, bicho. Nossa. Muita coisa que eu não conhecia, né? Eu tive Chega pra ser mal de oportunidade tanto comer salgadinho. de provar. E aí, durante as refeições também tinham pratos paraguaios. Serviram bori-bori. É um prato típico, né? Não tenho muita propriedade para falar, não sou muito fã do bori-bori, mas é tipo um bolinho de fubá cozido num caldo molho. de carne. Tipo nhoque, assim. Ele é Nunca ouvi diferente, falar. é uma comida, se eu não me engano, ela tem origem indígena também, bem típica. Eu sei que a ali sopa do Paraguai Paraguai. tá uma delícia, velho. É muito Nossa gostoso. Senhora. Sopa paraguaia Para, você já pode é falar mais, de comida. Fala da mais trajetória. típica aquilo ali. Minha Já tá dando chipa. fome. E, então isso foi legal, assim, porque é o que o Emiliano disse, é para além dos jogos, né? Por mais que o nosso foco ali é os jogos. Uma coisa bem legal também, professor, foi o que lá eles falam que é a terra do
Paraguai, ó. Lá é a terra do tereré. Aí eles deram um copo com a cuia pra mim. Aham. Isso aí eu achei muito da hora Foi também. lindo. E a gente Pior que eu teve tava precisando, não precisei nem comprar, mas... um personalizado, né? Devia ter trazido. Então, Ó. eles foram muito atenciosos, assim, né? Nessa questão da organização, eles se dedicaram bastante. Em relação aos jogos, e outro fato legal, que eu quero que a Emiliano comente um pouquinho, porque Ponta Porã tem fama, né, de ser muito violento, muito perigoso. Ó, o bagulho E é aí, doido. assim, por mais que para eles é uma delícia, é um dos eventos mais esperados, aguardados, tem pessoas que entram no IF só para participar do GIF, isso nacionalmente. Uhum. Mas para mim, que geralmente sou a chefe de delegação, né, que é responsável por organizar toda a logística, né, de quem fazer as inscrições, ver a questão do hotel e tal, e aí paga alimentação, paga hotel, tem vários trabalhinhos ali que a gente tem que fazer. E o mais importante, né, cuidar dessas pessoas, né, desses alunos, assim, que Aí a todo professora, mundo... aí a professora, meu Deus, vamos à fronteira aqui. O professor não sim. tava deixando a gente nem comemorar. Cancela Vai falar, esse professor, pra pode fazer tal fronteira. comemoração? Ela falava, vocês são malucos de fazer essa comemoração, ainda mais Pro contra a ano que Ponta Porã. vem, capital, vai ser... É, Não aí... deu outro, no primeiro gol lá que o Marcelo fez, já fiz assim, torcida, já pra esquentar o jogo já. Aí eu falei pra Emiliano, ó, fala sério, né? Porque assim, às vezes acha que tá aí na Viraí, que aqui é super tranquilo, né? Então precisava respeitar os nossos combinados e tal. E aí, Emiliano, mas você quer que eu fale mal da minha cidade? É, aproveitando assim a oportunidade, mandar um abraço para o pessoal de Ponta Porã, que realmente eles foram muito competentes na organização dos jogos. Saudade do O Corém de lá, o coordenador de recursos naturais, o Edivaldo Geffer, ele recebeu essa semana na Câmara dos Vereadores uma menção De aplausos pela organização. e pela organização excelente, pelo movimento que ele fez, tanto no comércio da cidade, quanto no esporte, quanto na educação, porque os jogos ele aconteceu em vários pontos da cidade. Como eu falei, a gente teve uma agenda tão apertada que não teve tempo, por exemplo, de ir no Shopping China. Sim. Teve delegações que conseguiram até fazer esse passeio, mas a nossa delegação mesmo, graças a Deus a gente ganhou várias classificações e estava em várias torcidas, a gente não teve tempo de passear. Mas esse universo dos jogos em vários pontos da cidade e a organização que o Campus Ponta Porã teve, mostrou Ponta Porã de uma forma que até eu mesmo, que sou natural de lá, falei, caramba, que Ponta Porã linda! É uma Ponta Porã muito legal. Só que antes, né, a gente tem essa premissa de uma fronteira que é perigoso e a gente fica com certo receio. E a professora fala para eles que lá é super perigoso, que lá eles não podem sair sozinhos, mete medo neles, porque senão, pra gente... Eu falei, professor, não vou falar mal da minha cidade, eu vou falar a realidade, mas eu vou falar a realidade. Eu acho que o perigo, né, ele vai estar em qualquer lugar, né, e obviamente que viajando, e menores, longe da família, longe do pai, a gente vai ter que ter um cuidado dobrado. Mas não é uma cidade com índice grande, assim, de assaltos à rua, porque como o Elton acabou de comentar, você não para de ver policiamento. Nós temos, além da polícia militar, que é normal, tem a GCM, tem a DOF, então, fora o comércio todo, que vários estabelecimentos têm os seus próprios seguranças particulares. Então, não é uma cidade, assim, que você precisa ficar com medo de andar nas ruas, assim. Mas tem que tomar um certo cuidado. Meu principal objetivo, né? Além de trazer a medalha, é que todo mundo volte de segurança, assim. Então, às vezes, as pessoas... para eles, para vocês, é tudo festa, porque, né? Vocês estão ali, já têm experiência, muitos já jogaram fora, né? Já foram com a prefeitura e tal. Mas, assim, para mim, né, para o professor, que nós estamos ali na organização, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, se acontece qualquer coisa, a gente está muito longe de casa, vocês estão longe dos familiares. Então, o meu maior objetivo é trazer todo mundo bem, né? Todo mundo em segurança. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Algo que aconteceu. Um pouquinho.
cortou com o câimbra, quase não aguentava andar direito. Algo que aconteceu foi que a gente estava esperando uma friaca. Pois é, Nossa, gente. Aí, não, Nós- vamos falar que Ponta Porã é frio, porque realmente Ponta Porã é muito gelado. Ponta Porã é muito frio. Não, né? os cara falou pra semana mim. passada fez, né? Os Semana meninos que passada moram lá também. esgiou lá e tal. Mas a gente teve a sorte que na semana melhoramento. dos jogos foi super tranquilo. Não foi aquele sol, né? perfeito. Mas foi perfeito. O clima tava muito gostoso para os jogos. Os meninos que moram lá mandou mensagem. É. Não, traz não sei quantas dúzias. Deu menos Verdade. 2 essa noite. Cheguei lá, 25 graus. Eu falei, bicho, não é possível. E eu não levei nem chinelo, professor. Então. Eu tava só com a pantufa. É. Quando eu fui ver, minha pantufa sumiu também. Perdeu? Tava no pé do Pietro. Depois eu achei lá. O E bonitão lá com a minha pantufa andando pelo hotel. Você acabou de falar, e uma coisa que a gente não pode esquecer, né, de falar sobre o desgaste físico que foi nos jogos. Isso. Que a gente tá falando que coloca o atleta em várias modalidades, e aí tem vários jogos, e a gente pegou essas classificações, então a gente ficou muito tempo na quadra e os meninos jogando muito. Então teve o último dia, não sei quantos jogos eles 5 fizeram. jogos. No último jogo, eles estavam com cãibra. Na E aí, final, Professora, eu É. achava que eu era imbatível. Aí a Amanda... Até jogar Amanda, e sentir. compre isotônico, compre isotônico. É, Aí lá a eu professora- saindo antes correndo de pra comprar começar- isotônico pra É todo verdade, mundo. eu lembro desse aí. Antes de começar a final, a professora desesperada. Miliano, tem que comprar Gatorade pra esses meninos, que eles vão morrer. Só- E nós teve 10 minutos de descanso pra jogar a Eu final. saí 2 vezes pra comprar isotônico. É uma estratégia que deu certo. E eu até comentei com eles, né? Que eu tive sorte de ter esse feeling ali, antes dos jogos, mas eu já devia ter me preparado antes. Não, mas Já tá bom, tinha que professora. estar com aquilo ali, sabe, organizado. Mas é algo assim, né? Por mais que os jogos foram muito bem organizados, né? A gente teve alguns problemas. E um dos problemas é isso, assim, né? Eu acho que foi uma Muitos questão de. jogos no mesmo Como a dia. gente fez poucos dias, né? Começou na terça, aí foi abertura terça e jogo, quarta, quinta e termina na sexta. Então, não teve tempo hábil. E aí, infelizmente, né? Por sorteio, nossa equipe acabou caindo com 2 jogos Ah, mas nós também, no né, último bicho? dia. Nós também escolhemos o lado mais difícil. E eu sabia, e assim, eu já tinha pensado nisso, né? Eu falei, pessoal, a gente vai pra final e a gente vai ter muitos jogos. Então, assim, eu já tava cantando essa bola, porque eu tava convicta que eu acreditava muito, né, nessa equipe. Marrenta. E aí eu tinha muita confiança, assim, e aí eu já tava prevendo que a gente teria um desgaste muito grande. Mas é algo que a gente precisa rever. Professor, né? não, fala a verdade. Você achou que nós ia pra final ou que nós ia ser campeão? Não, assim, eu acreditava que a gente ia pra final, certeza. Assim, eu acreditava que a gente ia ser Eu campeão. sabia que nós ia ser campeão. Mas, assim, tudo pode acontecer, né? Mas eu já tinha, A gente tá assim, nervosíssimo, previsto que desesperado. teria esses 5 jogos. E foi engraçado que... Então, e é isso o que eu comecei com outros professores, né, de educação física. A gente fica se adequando, o nosso evento se adequa nas condições da instituição. E tem que ser ao contrário. A instituição precisa se adequar às características do nosso evento. Então, assim, é inadmissível que isso ocorra de novo, sabe? A gente precisa rever, aumentar mais um dia, ou ver outra estratégia, porque os meninos jogaram 5 jogos. Agendar os jogos, mas, né? E realmente, Distribui 2. além de ser É o mesmo mesmo dia, isso. foi bem, teve uns que foi bem seguido, assim. foi seguido. Muito. Não, teve um jogo que eles tiveram, acho que nem 15 minutos, né, Wellington? Foi a último semifinal jogo, pra final. eles não tiveram Foi 10 minutos de 10 descanso. minutos de descanso pro próximo jogo. Já tinham jogado 4 antes. E aqueles cards da Ana corre demais. E como que a gente resolve isso? Tendo mais quadra. Né? Se tiver mais quadra, a gente consegue fazer mais jogos num dia. Então, assim, aí a gente fez os jogos do basquete, handball e futsal no mesmo local. E aí, por isso que não conseguiu distribuir. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que rever pro próximo. Eles tinham que ter sabe? feito aquele jogo de handball da semifinal pra final. É. E daí nós ia descansar. Aí eles fizeram das quartas pra semi. Aí que Aí não não tinha. adiantou, né? E mesmo a gente não tinha 2 quadras pro vôlei, né? Isso. Tava no cronograma que ia ser masculino e feminino na Em uma quadra em uma só. quadra só. Não. Não, gente. Não, Ia aí precisar de um 10 dia, dias. um dia antes, Exato. aí essa organização dos professores de educação física que já estavam lá e a gente conversou com a organização e aí a gente conseguiu
tem uma pessoa lá em Ponta Porã que é professor do Calvoso, não vou lembrar o nome dele agora, professor Ademir, lá do Calvoso. Ele disponibilizou a quadra, só que não tinha banheiro. E aí conseguiram um banheiro químico. Rapaz. E aí fizeram a divisão do masculino e feminino do voleibol. E ainda assim, com as duas Foi quadras, apertado. foi muito apertado, teve alguns atrasos. Precisou cancelar, né? Era jogo que era para acontecer num dia e foi para outro dia e tal. Então, assim, são coisas de logísticas que a No gente ginásio era 10 estrelas. precisa. Não, era maravilhoso, assim, o ginásio bem, principal, né? né? Era muito, muito legal. Só que, assim, a gente não dá, né? Porque quando eu vi os meninos ali contorcendo de dor, né? Com a cãibra, assim, eu tava prestes a falar, gente, não, Vamos vamos cancelar. cancelar isso, a gente não precisa disso, porque eu queria que eles voltassem inteiros, né? Mas se sacrificou E aí, pra professora voltar com ouro. eu né? não sabia se eu vi o jogo, se eu não vi o jogo, se eu acudia um, se eu acudia o outro, porque era um caído de um lado, o outro caído do outro, e o jogo rolando. E aí os meninos parados lá no meio, aí o pessoal, tira do negócio. É algo que tem que ser pensado quando os jogos vir pra Naviraí, né? Não não vem festa, não. Tchau, ó, gente, tô partindo, tô me redistribuindo. Não, mas assim, logicamente, a gente... Não, tem que pensar em todos, né? Isso tem em que todos os pensar em jogos, a todos gente os tem que jogos. pensar nessa organização por causa do desgaste do atleta, né? Para os próximos a gente vai... É maravilhoso, é intenso, mas são coisas que a gente vai Porque é aperfeiçoando. simples, né? São questões que é isso, assim, talvez é o que a gente conversou muito nas reuniões, né? Os professores de educação física precisam estar ali, né? Porque são coisas que só a gente sabe. Só a gente tem noção. Não adianta uma pessoa que tem experiência em organizar evento, mas não em evento esportivo. Então a gente precisa se estar ali dentro para pensar nesses O detalhes. problema do voleibol foi que estipularam o tempo do jogo. Imagina, isso não Como existe. você vai estipular o tempo do jogo de voleibol, que às vezes abre mais? Não tem como saber o que vai Não acontecer. tem como. Então Abre um vai dois, atrasando o né? outro. Aí se E empata, vai tem mais indo. um. Nossa, Então, assim, agora o próximo será em Campo Grande. grande. Inclusive, eu acho que eu vou ter que fazer agronomia no que vem. né? Poxa, ele tinha dito que ia fazer educação física e já tá abandonando. Eu lembro que você falou que ia fazer Como é que eu vou educação viajar física. com meu Olha, neguinho? em Cuiabá Né? tem. Ah, professor, mas eu quero ir pro jogo. Aí, falando em alunos que querem fazer educação física, é muito gratificante, a gente fica muito feliz quando um aluno chega pra gente e fala, professor, eu quero fazer educação física. A gente fala, nossa, que legal, porque quer dizer que ele tá vendo o que a gente está fazendo, tá vendo o nosso trabalho, e ele tá vendo o quão é legal. Então, vários alunos já chegaram e falaram para mim, mas professor, como é que é a faculdade de educação física? É difícil? Como é que é? É legal? É difícil sim, os outros campos, os outros cursos vão falar que a gente fica fazendo caça-tesouro, fica fazendo ginástica, mas assim, Olha, tem disciplinas que são Olha, complicadas. eu falo que é difícil no Peteca. sentido de Peteca é um. processo. Eu falo no sentido de todo o processo da educação física. Para você realmente abraçar a educação física, você tem que gostar demais. Você tem que estar ali, porque é um mercado, eu que vim, né, do bacharel e trabalhar no outro setor, é muito competitivo. Então, e às vezes tem não só a educação física, né? Mas é saturado. E não é um curso que é de fácil acesso, mas que está saturado e que para você conseguir se consolidar ali na educação física, não estando, por exemplo, no ambiente de educação, é muito difícil. E também no ambiente de educação, para você chegar aonde a professora Amanda está hoje, aonde eu estou tendo essa experiência hoje, é um processo que demora anos, é um processo muito demorado. Então, assim, ele é um curso difícil no sentido da Muita carreira, da concorrência. concorrência, da profissão, assim. Então, nesse sentido, é um curso difícil. Mas para quem, Mas acho que você tem que ir para mas para quem ama a educação física e gosta do movimento, assim como eu amo o movimento e todas as manifestações do movimento desde a minha adolescência, para mim é super legal. Eu acho que flui muito. E professor, o que você tem a dizer sobre o nosso preparo antes dos jogos, a nossa resenha no busão? Você
Você ficava como? Você falava assim, esses meninos tão doidos, eles vão jogar então assim, desse jeito. Não, assim, isso faz parte, né? Já tô... Professor, eu vou te falar uma coisa. Ah. O dia que nós for jogar um jogo, nós estiver no busão e não tiver todo mundo quieto, nós vai perder. É um problema, Nós né? vai perder. Não, mas eu já tô acostumada, né? Agora, se nós É estiver quando feliz... O Emiliano rapaz. falou, a gente foi dividir, né, a questão dos treinos, quem fica com o quê e tal. E aí eu já falei, olha, não sei se você tem experiência, mas eu tenho preferência pelo futsal, que eu já comecei no trabalho. E aí ele, não, fica à vontade. Porque, tipo assim, os meninos futsal, eles têm uma peculiaridade, né? Tem um perfil ali. Os atletas têm perfis diferentes nas modalidades. Sim, e aí é resenha, né? Mas- É fogão Pancada. torando. E Professor, aí vai eles ficar falam um doida. monte de... DJ Rian estourou naquele busão. É, É assim, E- é perfis, né? Ela se identifica bastante com o perfil do pessoal do futsal. Eu já me identifico realmente com o pessoal do vôlei. Que bom que deu certinho, É. então, né? Sim, não tivemos briga. O problema é vir outra pessoa, né, e falar que era futsal. E aí eu sou um pouquinho recalcadinha. Tá? Eu vou falar, cheguei, falei, vamos dividir, vamos trabalhar junto, então. Mas eu não dou, não, tá? Não dou de mão beijada, não. Professor, e qual foi o momento mais marcante pra você lá no GIS? Que emocionou a senhora que você desabou de chorar? Ah, gente. Tirando a parte lá do vestiário, quando você... aquele dia eu fiquei Olha, já vou triste, começar. velho. Hein? Aquele dia eu fiquei Ai, triste. Ele quer fazer você chorar. Não, eu quero que ela fale. Até mas o eu- final desse podcast. Pode Não, chorar, professora. É uma expressão linda. Já começo, né? Acho que foi como o Emiliano disse, né? É o tempo todo uma carga grande, né? É muita emoção, assim, é o tempo todo a gente sendo bombardeado de muita coisa. Então, como eu não fico só ali com vocês, né? Tem outras coisas que eu tenho que resolver e tenho que estar atenta, tenho que estar ali vendo. Ah, então tá, vocês estão aqui, vocês estão seguros. Enquanto a gente tá ali, eu tô, Emiliano, tá tudo certo aí? Pedro, tá tudo certo aí? Levinski, tá tudo certo? Como tá? Nanana. Então, é um gerenciamento que não dá para eu ficar só com o futsal, né? Tem um batidor ali que eu fico muito ligada. Mas, então, assim, vai passando as coisas muito rápido, né? Mas eu acho que o momento que eu fiquei mais assim foi quando a gente perdeu e foi para repescagem. Porque ali, pois em prova, eu perdi a convicção. Não que eu perdi a convicção, né? Mas eu senti que eu fui, sabe, tipo assim, abalada. Então ali eu falei, ixi, se esses meninos não acordar, a gente vai rodar, né? Literalmente. Então, assim, a gente tava ganhando o jogo, né? A gente tava ali tudo tranquilo. E aí foi uma coisa atrás da outra, nananã. E aí eu falei, meu, o que que tá acontecendo? E eu não posso deixar eles se perderem, porque se eles se perdem, já era, né? Desabou naquele dia. A gente não vai. Então aí foi, tipo, eu chorei ali, dei uma dura neles, aí eu acabei chorando ali, brava, mas eu sempre choro de alegria, sempre de alegria. Mas ali eu tava brava, sabe? Eu tava brava com eles, porque assim, o que eles estavam fazendo? Pra quê? Pra que dificultar a vida? Pra que brigar com o juiz, velho? Pra quê? Pra que acudir o juiz? Nossa. Não. E aí ele foi expulso. Que burro esse ideia de E, ó, mulher aí, velho. Nos treinos eu falava, galera, juiz, respeita, nananã. Nos jogos são assim, eles não têm paciência, sabe? Aí a gente o Pedro já tinha, tava suspenso de um jogo. Aí o Wellington já tava com cartão, aí foi lá fazer gracinha pro juiz. Espírcio. Aí ficou suspenso da repescagem. E o Wellington é uma figura importante pro time, né? Assim, eu acredito no time todo. Então, a gente só tinha 8. Então, cada um ali faz falta. Todo mundo fazia falta. E aí ele ia ficar fora da repescagem, né? E aí eu falei, e o menino foi expulso, sabe? Nossa, A gente tava... e nessa repescagem foi uma emoção, porque teve um momento do jogo, não sei se vocês lembram, a Joelis, ou vocês vão lembrar. A gente tava bem, a gente já sabia que, pô, esse jogo, Jardim, um velho. cara da reserva, numa intenção de gol muito clara. Eu não lembro se era o Marcelo que tá, o goleiro linha saiu e o cara da reserva saiu e puxou o nosso jogador.
Ai, não vi isso. Vocês não lembram disso? Foi no jogo da repescagem, ele foi expulso da Foi por quadra. causa disso? Foi por causa disso. Ele tava na Ah. reserva. Ele tava na reserva e aí, numa intenção clara de gol, ele Ele saiu puxou o Marcelo. do banco da reserva e puxou o Marcelo. Olha só, atualizando. Isso aí é medo. E aí ele foi. Gente, aquilo lá foi tipo, chocante, porque a gente já claramente já tava ali bem próximo da vitória. ali, Então, daquele jogo. ali foi uma emoção, assim, sabe? Tipo, uma emoção que eu dei uma Jogo, o Kaique descontrolada. Cardoso começou a jogar bola. Não, para isso. Mas aí eles chamaram a responsa, né? Naqueles jogos do mata-mata, eles começaram a jogar bola. Porque eu falei pra eles assim, eu levei o mesmo time do ano passado. E aí eu falei, olha, eu tô levando vocês porque eu preciso, vocês já têm experiências, vocês são habilidosos, né, já passaram por isso, e eu preciso que na hora que tiver que assumir a responsa, eu tô esperando isso de vocês. Eu tô esperando que vocês puxem pra si. E é que tem momento que tem que decidir, né? E aí eles fizeram isso. Então foi muito importante, assim, porque aí a gente cresceu. E aí também vendo vocês lá, estirado, você e o Kaique, tipo assim, e os meninos, tipo, dando sangue, sabe, no jogo, e o pessoal de aqui da Uana pressionando, e os meninos em cima, ali o tempo todo. O Cauã, tipo assim, 100% em todos os jogos, Você quer melhor 90% jogador seu, tá? da, Quer 90% ali do seu. futsal, tipo assim, eu falei pra ele, Cauã, você mostrou por que que você é o capitão. Sim. Porque ele foi, assim, impecável em todo momento, jogou todos os períodos praticamente. Acho que só o momento que ele saiu, Um pouquinho só, que a gente no tava segundo ganhando de da fase. 5 a Na 1. semifinal contra o Dourado. E aí eu falei pra ele, Queria até fazer uma piada. não vamos comentar. E aí eu falei que a gente tava ganhando, né? Eu falei, não, calma, descansa um pouquinho, porque a gente tem a final. Então, mas a final eu E preciso, ele queria jogar. eu preciso assistir, Não porque assistiu. não, porque assim, tava ali rolando tudo, aí os meninos começaram, aí a gente, né, marcou o gol e tal, aí os meninos começaram a ter cãibra, aí acudia um, acudia outro, e o jogo ali, aquela tensão, e o período não passava, porque todos os outros era tempo corrido, 15 Nossa, minutos corrido. o mundo E a parou, o final tempo foi dois parou. tempos de foi 20, né? 20-20. Os mata-mata foram tudo 20-20. A fase de grupo é 15, não é? Só a final foi Só a final foi 20-20. 20, E e aí com o tempo parado parado. ainda. Nossa, aí, por Lívia, isso não que eu tava esperando que não acabava. acabava, bicho. Não acabava. Justificado porque E aí eu ia Tá lá, liberado, de toda sabe? hora, eu ia a cada 1 minuto, eu ia perguntar quanto tempo faltava, sabe? Porque eu tava assim, agoniada. acaba. E aí, pelo quando amor de acabou, Acaba. quando acabou, tipo assim, falei, gente, é real, né? A Agora gente venceu. Demora. Aí o Emiliano chegou. Lindo demais. A gente invadiu a quadra, não poderia ter invadido. E aí a eu, gente arrumou uma invasão. porque eu fiquei com medo, né, da E gente é ser assim, penalizada. né? Falando das intensidades, né? Depois da janta, o pessoal volta pro hotel, aí vai descansar, né? E a Amanda, eu, o Felipe, né? A gente tava lá trabalhando até. É muito intenso, então a gente vive uma realidade assim, então, justificado pra caramba. Pode chorar, pode desabar, pode sentir raiva, porque a gente sente tudo. A gente sente Nem dormiu tudo, de noite, até né? chegar nessa alegria de invadir a quadra e jogar a professora Amanda pra cima, até chegar lá, a gente já sentiu todas as Não, ó, emoções. eu já confiava na minha equipe, mas agora, depois eles jogarem 5 jogos, me aguentarem, jogando pra cima, eu falei, porque eu falei, não vão dar conta, mal estão em pé. Mas assim, ó, outro momento muito emocionante também foi poder acompanhar as meninas, um jogo que o professor Emiliano estava com o masculino, e aí ver elas ali. Como que a gente foi junto? Foi. Ah, sim, esse aí foi legal. Aquele lá, como que eu posso dizer? O outro professor lá, que ele foi pra cima da senhora. Não lá. foi pra cima de mim. Faltou isso aqui, ó. Não, mas o que aconteceu? O ponto foi dentro. A gente fez um saque, foi ace, foi dentro. E aí o árbitro deu fora. O próprio professor da outra equipe falou, foi dentro. E aí o árbitro, tipo assim, não quis voltar atrás. E ele mesmo, porque ele tava ali do lado. Não, gente, foi dentro, pode voltar. E ele não quis.
Aí ele tava bravo com o árbitro, não comigo. E aí eu fui ali só ver o que, que ia ver, controlar os pontos pra gente não ser, né, assim, pra ficar de olho, porque às vezes tem erro e tal, porque tava na emoção. E aí eles acharam que ele estivesse brigando comigo. Mas não tava brigando comigo, tava brigando com o outro. Mas, Quase bom, nós não bate. querendo usar esse espaço para falar alguma coisa, mas a arbitragem nem sempre, A gente teve. né, a gente A nem arbitragem sempre tava estava fraca, hein, tão bicho? imparcial Meu assim, Deus do né? A gente teve algum problema com a arbitragem, principalmente no trato mesmo. A gente está ali num campeonato ali de educacional, então o mínimo que a gente quer é respeito. E alguns árbitros, assim, acho que eles não estavam entendendo bem o ambiente onde eles estavam e eles não tinham tanto um respeito, né? Não tinha tanta empatia, nem com os Aquele lá técnicos, que nem... expulsou o 10 mesmo, aquele lá não sabe nem o que é arbitragem. Aquele lá. Nem sabe. Então, assim, alguns problemas. Mas, assim, foi muito legal, sabe? Ver as meninas ali, elas começaram muito Eu já acuadas. tava rouco e na E aí elas irem, né, pra cima, e elas, assim, se empoderar de falar, não, vamos, e aí elas fazerem um bom jogo. E aí um outro momento foi que a gente terminou o basquete. O basquete acabou perdendo, eu acho. E aí a gente tava no levou a dilema, né? torcida. Se a gente ia jantar ou não. E aí o João do basquete, eu queria ver o vôlei. E eu não tinha visto nenhum jogo dos meninos. Aí eu falei, pessoal, quero ver o vôlei também. Eu falei, vamos pro vôlei, depois a gente vai jantar e tal. Aí todo mundo animou, e aí eles estavam já na resenha. E aí foi na van, nossa, tudo mutuado, sei lá, muita gente Foi dentro da van. muito massa, velho. A minha Aí, caixa, minha caixa sempre vai ser lembrada. Aí a gente chegou, a gente estava perdendo o jogo. Eles já tinham perdido um set e a gente estava perdendo no Contra a placar. Coxinha, né? Contra a Coxinha. Foi. E aí a gente chegou, falei, galera, já vamos chegar no pique. E eles já chegaram, vai virar aí, né? A torcida faz Sabe? muita Tipo assim, diferença. foi um vum. Aí eles começaram a virar. Aí o Yuri começou a jogar. O outro time sentiu, e aí a gente ganhou o set, e aí fomos pro tie break, e aí ganhamos, assim, sabe? Também foi lindo ver Antes todo de mundo sair, a junto. professora Amanda me preparou, falou assim, ó, eu tenho o futsal, você tem duas equipes, você tem o voleibol masculino e feminino, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir para onde que você vai. E realmente, com essa enxurrada de emoções, na hora a gente fica bem abalado, porque eu queria ser dois, eu queria estar em todos os lugares, né? Não, eu queria ser mais, eu queria acompanhar o tênis, eu queria acompanhar o basquete, eu queria acompanhar os meninos, as meninas, eu queria acompanhar tudo. Mas uma pessoa sai e você tá nos jogos. Porque a torcida faz muita diferença. Então, pegar, sair dos jogos e ir para outro para torcer. No último jogo, nesse aqui, tô na viraí inteira ali, Eu vou falar pra faz senhora, muita eu acho que diferença. O que fez a diferença também foi A as torcida, meninas. é. Foi. Torcida Nossa aqui senhora, elas tava fizeram muita fervoroso. Porque dá pra ver só na nossa corrida que nós já não tem mais aquele Aquele Nossa pique. senhora. Sim. Olha lá, eu fingi que eu tô arrumando alguma coisa só pra descansar um pouco. Se o pessoal que tá assistindo quiser ver essa final, acho que tá no YouTube do Ó, a Campos arrastada de de Ponta Porã, perna né? do Caí. É o canal do YouTube do Campos de Ponta Porã. Tá, GIFs 2025 Ponta Porã. E a gente tá chegando ao final do nosso podcast, atingindo ali o tempo. E uma tradição que a gente tem aqui nos episódios é Minuto de que silêncio. Minuto de silêncio pra essa obra de arte aí, tá? Gol. que os convidados mandem uma mensagem final para acabar, uma frase, alguma mensagem para os alunos, o que vocês quiserem. Tá certo. O que eu espero, né, eu desejo que a gente consiga fortalecer ainda mais nosso esporte aqui na nossa instituição, que os alunos queiram jogar o GIF, queiram defender a camisa de Naviraí, né, nessa competição, porque é um evento muito importante para a educação física, dá a oportunidade, né, de conhecer outra cidade, ter outras experiências, ficar em hotel, viajar. A gente vai ter a oportunidade de ir para Brasília, jogar o regional agora. Depois para Natal. Depois partiu o campeão Natal. nacional. Estamos confiantes nisso, né? Então, assim, eu quero que... Porque a gente tem muitos bons alunos aqui, né? Muitos alunos talentosos, que às vezes, tanto no futsal quanto no vôlei, isso aconteceu, né? Que preferem
outros campeonatos, outros times, e isso é direito deles, né? Mas a gente quer que eles possam também olhar nosso evento com carinho e queiram vestir a nossa camisa e jogar pra gente. Porque aí a gente com certeza vai ter mais frutos aí felizes. Pula mais pro finalzinho aí, nosso... A mensagem que eu quero deixar é porque para os GIFs, às vezes o aluno passa um período muito curto, né? Primeiro, segundo, terceiro ano já saiu. E às vezes o aluno, aconteceu de chegar só no terceiro ano e descobrir os jogos, né? Então, não vive essa intensidade, não entende. Aí no terceiro ano, às vezes ele vai, depois de ter passado por algumas vivências e ter visto, aí ele chega no terceiro ano e quer jogar. O recado que eu quero deixar para todos os alunos é que aproveitem todas as oportunidades. Principalmente as esportivas que a gente está desenvolvendo aqui, enquanto a gente estiver aqui. Aproveitem todas, porque o tempo passa muito rápido não só o evento, o esporte em si, é algo que a gente vai levar para a vida, que fica marcado para o resto da vida inteira. Histórias. Por exemplo, né, eu tenho para minha vida a educação física desde sempre, e acho que o esporte ele transforma real e leva a gente para o melhor caminho possível. Então aproveitem todas as oportunidades enquanto estiverem aqui e vão melhorar esses jogos e quem sabe trazer para vir aí, Né? Mas eu não sei o que ele tá com essa graça. Tira isso. Você quer que seja em casa. Nossa, não, para, Emiliano. Não, gente, olha, eu não concordo Não com isso. desejo, que às vezes você pode conseguir. É só uma cutucadinha. Não. Não vai ser. Não, mas quando, né, Vai ter que lógico, ter aqui algum dia. logicamente, quando estivermos preparados para receber, vai ter. Mas é só uma cutucadinha, né? Que ela Eles vão ficar aqui por muitos anos aí. Doido. Mas, Lívia, também aproveitar para dizer, né, que a gente está com um projeto aprovado, o professor Emiliano me ajudou a escrever, e aí a gente tem 9 bolsas, que é um edital para atletas, que eles possam treinar, e aí tem esse incentivo para o treino. Então, a gente vai ter aí bolsa para futsal, vôlei, tênis de mesa e basquete. Então, a gente está muito animado também com essa conquista, né, o nosso projeto sendo aprovado e tendo mais uma oportunidade. E isso vai fortalecer muito, né? Todos os projetos, porque as bolsas elas Olha a professora, olha a professora pulando, volta aí. As bolsas não são só para Olha a uma, professora, né? olha São a para professora, projetos. Emiliano. Olha lá. Ela já não tinha mais nem voz, ela só tava aqui. Não, gente, tipo assim. A voz não existia mais. Porque nessa hora. 30 segundos, uma coisa assim. Não, eu falei assim, falei não. Tipo assim, não. Falei. Aí quando o Carlão. Nossa, o Carlão foi gigante também. Nossa, o Carlão foi Sim, gigante. ele foi demais. Ele defendeu agora muito. que acaba. Foi sensacional, Não, gente. não é agora, não. Depois desse lance aí. Olha o neguinho muito bem. Olha lá a gente descendo, ó. Olha lá, Já invertido. olha lá o Pedro. Meu Deus, o árbitro louco. Eu e já. o Kaique lá, um do lado do outro, não aguentando andar. Gente, foi... Acabou. Ai, graças a Deus. Aí o Kaique tentando subir. Foi emocionante essa hora. Muito. Então, com essa cena, a gente vai. Com essa final aí, essa deixa. Cheia de emoção. Muito obrigada pela participação de vocês, por ter aceitado o convite. Eu acho que todos os alunos aqui vão compartilhar a minha opinião, que vocês agregaram muito para a instituição, para o campus de Naviraí. Por muito tempo ele ficou só com uma professora, que era incrível também, a professora Kátia, mas uma só às vezes não conseguia Sim. ter esse Dedicação, tempo, né? dedicação para tudo isso, né? Então vocês agregaram muito, tenho certeza que nos próximos anos vão melhorar cada vez mais a nossa escola. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Nós agradecemos a participação de vocês dois. Sabe que eu te amo, né, professor? Ai, gente. Deixa eu não escalar ele pra ver se ele vai me amar. Vamos ver. Deixa aí, professor, quem vai fazer gol? Muito obrigada por Obrigada, terem pessoal. assistido. Obrigado. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e sigam também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Tchau, gente. Até mais. Muito obrigada.